Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Mesmo até o final, Su Zhenxinchen não comeu os amendoins que Wan Chong trouxe. Mesmo assim, o fato de ele ter permitido que Wan Chong os trouxesse para o tabuleiro de xadrez já era uma grande melhoria. Uma vez que começou, não havia mais como parar. Desde que Su Zhenxinchen decidiu não impedir Wan Chong, toda a questão saiu do controle. No segundo dia, Wan Chong trouxe um prato de carne bovina assada. No terceiro dia, Wan Chong trouxe alguns pratos de acompanhamentos. E no quarto dia, Wan Chong finalmente trouxe uma garrafa de vinho. O que é isso? Su Zhenxinchen finalmente chegou ao limite de sua tolerância. Um vinco profundo apareceu em sua testa, indicando seu descontentamento. Ele parecia abominar muito álcool. Su Zhenxinchen viu muitas figuras poderosas em sua vida, seja o Imperador Taizong, o monge que vivia nas grandes montanhas nevadas no oeste de Tsang, o Khan turco do norte das terras sagradas do sol, bem como vários generais e oficiais poderosos de Goguryeo, Califado Abássida, Charax-Spasinu e muitos outros países. Mas nenhum deles ousou agir de forma tão desordeira diante dele. No mínimo, nenhum deles era tão despreocupado quanto Wan Chong. O amendoim no primeiro dia era uma coisa, e ele ainda podia ignorar a carne assada no segundo dia. No entanto, o que ele trouxe depois estava ficando cada vez mais exagerado. Deixando de lado os vários acompanhamentos, ele até trouxe álcool aqui hoje. O que deveria ter sido uma partida de xadrez tranquila e refinada mudou de tom de repente devido às ações de Wan Chong. É vinho. Aparentemente alheio ao descontentamento de Su Zhenxinchen, Wan Chong respondeu casualmente. Ao dizer isso, ele colocou uma taça de vinho bem na frente de Su Zhenxinchen e despejou um pouco de vinho nela. Eu não bebo. Su Zhenxinchen franziu a testa, sem sequer olhar para a taça de vinho que Wan Chong lhe ofereceu. Beber causa ineficiência. Como descendente de um clã de generais, você não deveria entender essa lógica. Os olhos de Su Zhenxinchen estavam frios. Embora já tivessem se passado várias décadas desde que ele havia renunciado ao poder militar do Império e se afastado do centro de autoridade, ele ainda persistia nos hábitos que havia cultivado no exército durante a primeira metade de sua vida. Ele não se importava que Wan Chong trouxesse amendoim e carne cozida, mas o álcool era um grande tabu. Ancião, você está brincando comigo de novo. Eu sou apenas uma criança, e você também não é um general no campo de batalha. Por que haveria alguma ineficiência? Wan Chong respondeu casualmente. Os olhos de Su Zhenxinchen estavam extremamente frios. A autoridade que ele exercia vinha de seus anos de comando de tropas, e não era algo que uma pessoa comum pudesse suportar. Se fosse qualquer outra pessoa, ele já teria estremecido de medo. No entanto, Wan Chong parecia ser completamente imune a isso. Além disso, ele até bebeu uma taça de vinho no meio de suas palavras. Foi refrescante e leve. Depois de beber sua xícara, ele pegou um pedaço de carne bovina cozida e lentamente mastigou na boca. Su Zhenxinchen congelou por um momento e de repente percebeu uma coisa. De fato, já fazia tanto tempo que ele já tinha esquecido. Ele não era mais o grande marechal do exército, e não tinha mais nada a ver com isso. Com que eficiência o atual ele tinha que se preocupar? De repente, Su Zhenxinchen caiu em transe. Até agora, ele ainda conseguia se lembrar das ordens que o Imperador Taizong emitiu para que ele tirasse sua armadura e entregasse sua autoridade militar. Isso havia se tornado um espinho afiado alojado profundamente em seu coração. Ancião, está tudo bem se você não quiser beber. Nesse momento, Wan Chong falou de repente. Se você perder 3 pontos a menos do que ontem, eu vou te deixar ir, senão, você vai ter que beber uma xícara. O que você acha disso? Atroz. O rosto de Su Zhenxinchen mudou, e a autoridade de um ex-deus da guerra fluiu instintivamente dele. Mesmo que os tempos tivessem mudado, como ele poderia mudar um hábito que ele havia cultivado por dezenas de anos de repente? Avô, você está trapaceando. Se você perder, você deve aceitar sua punição de bom grado. Neste momento, uma voz infantil soou do lado. Um garoto gordinho saiu correndo de trás, agarrou os braços de Su Zhenxinchen e os balançou com toda a sua força implacavelmente. A autoridade que vazou de Su Zhenxinchen entrou em colapso imediatamente. Por alguma razão, quando ele conheceu essa criança pela primeira vez, vários meses atrás, ele se sentiu conectado a ela. Desde então, essa criança também lhe trouxe alguma alegria na vida. Antes dessa criança, ele não conseguia levantar seu peso. Tudo bem, eu concordo, certo? Com suas mãos balançando vigorosamente, Su Zhenxinchen só conseguiu concordar com isso impotentemente. Ele gostava excepcionalmente de Dai Jianjian, e quanto ao Wan Chong, a aptidão dessa criança para a guerra realmente o impressionou. Em toda a sua vida, ele nunca tinha visto alguém tão talentoso quanto Wan Chong. Era tal ponto que ele não era páreo para essa criança. Em relação a essas duas crianças, ele não conseguia endurecer seu coração. Ao dispor o tabuleiro de xadrez, as pedras se chocaram umas com as outras. Algumas horas depois, as pedras brancas, como de costume, foram forçadas a um canto. Nos últimos dias, Su Zhenxinchen havia perdido tragicamente para Wan Chong consecutivamente, e hoje não foi exceção. Olhando para o tabuleiro, o rosto de Su Zhenxinchen empalideceu e, eventualmente, ele suspirou profundamente. Agarrando a taça de vinho na mesa, ele a engoliu. Talvez tenha sido porque ele se absteve de álcool nas últimas décadas, ele engasgou com esse bocado. Seu rosto inteiro ficou vermelho e ele tossiu várias vezes. Ao ver essa cena, o pequeno Jianjian caiu na gargalhada. Ele sentiu que esse irmão mais velho era uma pessoa interessante.
O Anshong também não conseguiu deixar de rir. Uma vez que as engrenagens começaram a girar, não foi mais possível pará-las. Embora o Anshong tenha trazido muitos lanches nos últimos dias, o ex-deus da guerra não tocou neles. Mas com esse gole de vinho, tudo mudaria. À distância, sob um teto discreto, o velho servo, Fang Hong, sorriu ao ver essa cena. Fazia muito tempo que ele não via tal expressão no velho mestre. Engasgado com o álcool, o rosto de Su Zhenxinchen ficou vermelho. No entanto, naquele momento, Fang Hong podia sentir que a aura triste que o acompanhava por muitos anos estava desaparecendo. Por alguma razão, Fang Hong se tornou extremamente apegado àquele jovem chamado Anshong e àquela criança de 4 anos. O julgamento de Anshong foi certeiro. Depois de beber aquela taça de vinho, foi como se uma barreira tivesse sido quebrada. O controle que Su Zhenxinchen estava impondo a si mesmo foi destruído. Nos dias seguintes, Su Zhenxinchen ocasionalmente pegava alguns pedaços de amendoim, algumas fatias de carne, alguns acompanhamentos e bebia 1 ou 2 goles de vinho. Mesmo que não fosse muito, ele parecia muito mais casual do que antes. A atmosfera também não estava tão tensa quanto antes. Essa foi uma mudança positiva. Vendo que o ancião que ele respeitava finalmente conseguiu deixar de lado algumas de suas tristezas, o Anshong ficou feliz por ele. Dia após dia se passou, mas Su Zhenxinchen ainda não revelou sua identidade. Ao mesmo tempo, o Anshong também não apontou nada. Todos os dias, o mais velho e o mais novo se sentavam sob a árvore erudita chinesa e jogavam xadrez como qualquer outra pessoa. Durante esse período, o Anshong entrou em contato com o tio Li Lin e ao ouvir que o sabre foi vendido por 300 mil taels de ouro, ele ficou surpreso. O Anshong não pensou que o abismo da morte pudesse ser vendido para uma figura tão assustadora. Isso fortaleceu a resolução de Anshong de trilhar a rota de alto nível. Esses 300 mil taels de ouro também ajudaram a encher o tesouro de Anshong, que já estava acabando. No entanto, ainda não houve progresso no assunto referente ao velho imperador demoníaco. Não importa quantos homens o Anshong enviou, não houve resultado algum. O Anshong, o que você está fazendo? Fique de pé como uma árvore, sente-se como um sino. Alguém deve ser disciplinado em suas ações. Como você pode se comportar tão casualmente? Su Zhenxinchen franziu a testa em desgosto. O Anshong parecia estar se tornando cada vez mais casual diante dele. Um tempo atrás, ele só tinha trazido um pouco de álcool, mas agora, até mesmo sua postura sentada havia mudado. Ele começou a jogar deitado. O propósito da vida é a felicidade. Não deixe sua taça de vinho ficar virada para a lua vazia. Qual a utilidade de se restringir tanto? Ser feliz é o suficiente. O Anshong riu alegremente sem dar importância. Já que Su Zhenxinchen não revelou sua identidade, o Anshong também estava contente em agir ignorantemente. Caso contrário, se Su Zhenxinchen exibisse sua identidade como esse deus da guerra, ele não seria mais capaz de se comportar tão casualmente. Su Zhenxinchen franziu a testa, mas não disse nada. Em vez disso, voltou sua atenção para o tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez dourado, as pedras brancas estavam prestes a desabar mais uma vez. De repente, uma série de tosses violentas soou. Enquanto a dupla estava imersa no jogo, o pequeno Jian se esgueirou até a mesinha que o Anshong trouxe. E ele devorou uma fatia de carne assada e bebeu um pequeno gole de vinho. A carne assada não era nada demais, mas ao beber o vinho que o Anshong trouxe, Jian engasgou e tossiu violentamente. Ruim, o gosto é ruim. O vinho de carvão do clã Zhou da cidade oriental é melhor. O pequeno Jian deu um tapinha no peito enquanto dizia isso com uma expressão amarga. Ao verem isso, o Anshong e Su Zhenxinchen não conseguiram deixar de rir. Pequeno sujeito, quem te mandou beber sem permissão? Su Zhenxinchen repreendeu. No entanto, seus olhos estavam cheios de afeição, como se estivesse olhando para seu próprio neto. De fato, na sua idade, você deveria estar adotando bons hábitos em vez de aprender a beber. O Anshong repreendeu com um sorriso também. No entanto, no instante seguinte, sua mente subitamente sacudiu. Por um breve momento, o Anshong caiu em transe. Carinha, o que você acabou de dizer? O Anshong de repente olhou fixamente para o pequeno Jian. Parecia que algo que a outra parte disse o havia sacudido, e algumas memórias que haviam afundado profundamente em sua mente estavam prestes a flutuar para a superfície. Eu disse que seu vinho é ruim. O pequeno Jian cruzou os braços em desgosto. Não esse, o outro. O Anshong perguntou ansiosamente. O outro? O vinho de carvão do clã Zhou da cidade oriental? Você acha que eu nunca bebi? Isso não é verdade. Foi como se um raio tivesse passado pela mente de Anshong. Seu corpo inteiro tremeu e, de repente, uma lembrança passou por ele. Clã Zhou da cidade oriental, clã Zhou da cidade oriental. É isso mesmo. Como eu pude esquecer disso? De repente, o coração de Anshong começou a bater furiosamente em agitação. De repente, ele se lembrou dos detalhes sobre o velho imperador demoníaco e o especialista com talento medíocre que usou a grande arte de criação do mundo Yin-Yang. Isso mesmo. Aquele clã rico que contratou o especialista naquela época era o clã Zhou da cidade oriental. Ele só tinha ouvido esse nome por acaso várias vezes no passado, mas era definitivamente isso. Na verdade, o Anshong até se lembra de ter ouvido que o clã Zhou da cidade oriental tinha um vinho especial que era um nome familiar entre os civis comuns, embora não fosse muito conhecido entre os clãs maiores.
Esse vinho era conhecido como vinho de carvão do clã Zhou. Ao encontrar o clã Zhou da cidade oriental, ele seria capaz de rastrear o jovem especialista e localizar o paradeiro do velho imperador demoníaco. Nesse instante, o Anshong de repente viu um raio de esperança. A alegria transbordou do seu coração. Em meio aos olhares surpresos de Su Zhenxinchen e do pequeno Jian Jian, o Anshong foi embora. Antes de sua partida, Su Zhenxinchen havia perdido tragicamente para o Anshong mais uma vez. E as pedras brancas no tabuleiro de xadrez estavam espalhadas esparsamente pelo lugar. Isso fez um profundo sulcar a testa do ex-deus da guerra. Depois de deixar o distrito da Árvore Fantasma, o Anshong foi direto para o leste da cidade antes de pedir informações a alguns transeuntes. Embora a nobreza no Grande Império Tang soubesse muito pouco sobre o vinho de carvão, ele era um produto famoso entre os civis comuns. Em apenas um breve momento, o Anshong chegou à entrada da cervejaria do clã Zhou. O gigantesco pátio era cercado por uma cerca e na cerca, um longo mastro de bandeira estava esticado. Escrito em preto sobre fundo vermelho estava: Vinho de carvão Zhouji. A bandeira flutuava com o vento e de longe, era possível ver vagamente algumas manchas pretas no fundo vermelho. Claramente já tinha vários anos. Considerando que o chefe não trocou a bandeira por tanto tempo, ele devia estar muito orgulhoso de sua especialidade. Então é aqui que essa pessoa trabalha. A meia rua de distância da cervejaria do clã Zhou, uma carruagem parou. Abrindo a renda da janela, o Anshong olhou pela janela para ver a cervejaria do clã Zhou com emoções indizíveis em seu coração. O Anshong tinha ouvido falar bastante sobre essa pessoa e sabia que ela trabalhava para um clã rico, mas mesmo assim, não conseguiu deixar de se sentir agitado ao ver seu local de trabalho pela primeira vez. Se não fosse pelo pequeno Jian Jian ter trazido o assunto à tona sem querer depois de beber um pouco de vinho às escondidas, o Anshong talvez nunca tivesse se lembrado disso. Jovem mestre, nós verificamos. Há de fato uma pessoa chamada Zoe aqui. Nesse momento, a porta da carruagem se abriu e um guarda do clã Wan entrou respeitosamente. Perguntei por aí, e todos lá dentro conhecem. Ele nasceu em uma família pobre, e tem uma mãe em casa para sustentar. Até o momento, ele já trabalhou para o clã Zhou por vários anos. Ele é uma pessoa honesta e reticente. Ele mantém um perfil baixo na fábrica, mas devido à sua diligência, seus colegas de trabalho têm uma impressão favorável dele. O Anshong assentiu. Isso estava completamente alinhado com o que ele sabia daquele homem. O Zoe antes dos 27 anos não era diferente de um homem comum. Apesar de sua falta de talento, ele compensava com sua diligência para prover para ele e sua família. O que realmente mudou seu destino foi o aparecimento do misterioso velho imperador demoníaco. Foi o velho imperador demoníaco que transformou aquele jovem medíocre e amável no respeitado especialista do futuro. Você perguntou quando ele sai do trabalho? Sentado na carruagem, o Anshong perguntou. Eu perguntei. Para preparar comida para sua mãe, ele sempre volta na hora. Para compensar, ele frequentemente chega ao trabalho muito mais cedo que os outros. Ele acorda antes das 5 para preparar comida para sua mãe antes de ir para a cervejaria do clã Zhou para começar a trabalhar. Quando os outros começavam a trabalhar, ele já teria trabalhado por 4 horas. Embora ele tenha saído do trabalho mais cedo, suas horas de trabalho são, na verdade, muito mais longas do que as dos outros. Além disso, ele é extremamente diligente. Sozinho, ele faz o trabalho rivalizando com 2 ou 3 pessoas. Como tal, o clã Zhou está feliz em mantê-lo também. Com a cabeça baixa, o guarda explicou a situação em detalhes. Todos no clã Wan sabiam que o atual jovem mestre era diferente de antes. Após o assunto na embaixada dos 4 quartéis, houve rumores de que de todo o clã Wan, o mais provável a suceder a posição do velho mestre era essa criança. Por isso, os guardas tratavam o jovem mestre com o máximo respeito, não ousando ser negligentes em nada que lhes fosse confiado. Você trabalhou duro. O Anshong assentiu antes de fechar os olhos e esperar pacientemente. Depois de um período de tempo aparentemente longo, os portões da cervejaria do clã Zhou se abriram e uma figura alta saiu. Zoe! Zoe está aqui. Você está voltando para casa para preparar comida? Apresse-se. Nós resolveremos os assuntos aqui. Do lado de fora da cervejaria do clã Zhou, uma comoção soou. O Anshong abriu os olhos abruptamente e olhou pela janela, apenas para ver uma silhueta alta parada na entrada, sorrindo honestamente para o grupo de volta à cervejaria. É ele! O pensamento passou pela cabeça de Anshong. Zoe, que tinha acabado de sair do trabalho, não era tão musculoso, bronzeado ou desleixado quanto o Anshong esperava. Em vez disso, ele estava vestido com um manto cinza e tinha uma aparência limpa e arrumada. Ele havia lavado o rosto antes, e um brilho limpo irradiava de sua pele. Em vez de um trabalhador em uma cervejaria, ele se sentia mais como um acadêmico. Zoe também tinha uma estatura alta. Com quase 2 metros, ele se elevava sobre os outros trabalhadores. Mesmo assim, seu caráter simples e seu sorriso honesto permitiram que ele se misturasse perfeitamente aos demais trabalhadores da cervejaria. O Anshong percebeu que os outros trabalhadores gostavam muito daquele rapaz alto. Depois de acenar para os outros trabalhadores, um por um, Zoe colocou uma bagagem nas costas e começou a caminhar de volta para casa. Siga-o, disse o Anshong. A carruagem seguiu Zoe lentamente, num ritmo constante, mantendo uma distância apropriada para não alarmá-lo. O sol gradualmente se pôs, e talvez com medo de que sua mãe estivesse morrendo de fome, Zoe andou rapidamente.
Embora seu ritmo de caminhada parecesse normal, sua velocidade era quase equivalente ao ritmo de corrida de uma pessoa comum. O Anshong seguiu Zhou Wen pelas ruas até que este começou a andar pelos becos. Como os becos eram estreitos demais para a carruagem passar, o Anshong abandonou a carruagem sem hesitar. Embora fosse um pouco inconveniente, era mais fácil se esconder dessa maneira. Seguindo, o Anshong o viu virar a esquina, pegar uma moeda de cobre e colocá-la na tigela de um mendigo cego. Então, nos restos de um muro que cercava uma figueira de bengala, Zhou Wen tirou da bagagem o almoço que não suportava comer e o deu para alguns pombos com um sorriso brilhante no rosto. Vendo essa cena de longe, muitas emoções percorreram o coração de Anshong. Naquela época, ele viu Zhou Wen de longe. O rosto da outra parte estava rígido, e não havia o menor sorriso em seu rosto. Parecia que ele havia perdido sua alma, movido apenas por algum propósito convincente. Ficou claro que ele estava infeliz com um único olhar. Para aqueles que tinham visto o estado de Zhou Wen naquela época, vê-lo sorrir tão feliz por questões simples como essa era inimaginável. Força não é tudo. Havia alguns que estavam dispostos a trocar seu mundo inteiro por força, mas similarmente, havia também alguns que estavam dispostos a trocar força por um mundo inteiro. O Anshong acreditava que se aquele homem visse aquilo, ele definitivamente trocaria tudo o que tinha por aquilo. O que esse sujeito está fazendo? Ele está se movendo cada vez mais rápido. Ele começou a correr. Ele nos notou? De repente, uma voz em pânico soou nos ouvidos de Anshong. Os guardas olharam para longe em choque. Zhou Wen sempre andou em um ritmo constante, mas depois de alimentar os pombos, ele começou a se mover cada vez mais rápido, a ponto de até começar a correr. Parecia que ele tinha notado algo, e ele estava tentando o seu melhor para tirá-los de sua trilha. Ele perdeu muito tempo no caminho de volta, então está tentando voltar correndo para casa para preparar comida para sua mãe. O Anshong explicou calmamente. Os guardas ficaram surpresos com a explicação de Anshong. Olhe para o céu. A mãe dele certamente estaria morrendo de fome agora. O Anshong destacou. Os guardas ficaram atordoados. Levantando a cabeça, perceberam que já estava escuro. Sem saber, já era a hora do jantar. O Anshong não pensou muito sobre isso. Ele simplesmente alargou seus passos e seguiu atrás de Zhou Wen. Devido ao seu cultivo superior, era impossível para ele ser mais lento que Zhou Wen. Caminhando por becos atrás de Zhou Wen, o Anshong finalmente o viu entrar em um cavalo de barro baixo e surrado, cujo teto estava coberto por uma espessa camada de palha. A casa estava silenciosamente em meio à escuridão, e não havia outras residências a dezenas de metros desta casa de campo. Parecia que estava isolada do mundo inteiro. Mãe, Wen'er, uma voz um pouco velha acompanhada de várias tosses doloridas soou da casa estreita e pequena. Um momento depois, uma lâmpada de óleo fraca acendeu, então uma série de sons, o som de lavar e cortar, ecoou no quarto. Parado sob uma exuberante árvore de cânfora, o Anshong logo sentiu o aroma de uma refeição. Mãe, o jantar está pronto. A voz respeitosa de Zhou Wen soou. Um momento depois, as janelas se abriram e uma fumaça preta saiu. No mesmo momento, o Anshong viu Zhou Wen carregando 2 pratos de acompanhamentos, 2 pauzinhos, 2 tigelas pequenas e uma lamparina a óleo fraca no centro da mesa. De um lado estava Zhou Wen, e do outro uma velha senhora magra e de cabelos prateados. Ela ficava colocando comida na tigela de Zhou Wen, e de vez em quando, ela se virava para o lado para tossir. Criança, coma mais um pouco. Ao ver essa cena, o Anshong sentiu seu nariz azedar levemente. Um sentimento indescritível brotou nele. Naquele instante, o Anshong de repente percebeu o que esse homem havia perdido naquela época. Este homem era honesto e humilde, não tinha grandes ambições. Havia muitas histórias sobre a vida desse homem naquela época, mas nenhuma delas falava nada sobre sua mãe. Ele era um filho devotado. Ele podia acordar às 5 da manhã todos os dias para trabalhar, e apesar de assumir a carga de 2 trabalhadores, ele ainda podia sorrir em frente à mesa de jantar com seu corpo cansado. Tudo isso porque ele tinha uma mãe de quem ele cuidava. Mas quando ele se tornou o herói que todos respeitavam, ele já havia perdido tudo. Ele já estava sozinho neste mundo. Ele perdeu a coisa mais importante que ele tinha neste mundo. O Anshong de repente se lembrou de um rumor que tinha ouvido há muito tempo. Dizia-se que a razão pela qual o caráter desse homem de repente se tornou insensível era porque sua mãe foi morta por um bando de rufiões violentos. Essa notícia veio do nada e só chegou aos ouvidos de alguns. Não demorou muito para ser completamente esquecida. Por isso, o Anshong também não deu muita atenção a isso. No entanto, neste momento, o Anshong de repente percebeu que não era uma coincidência. Muito provavelmente, seu encontro com o velho imperador demoníaco pode ter sido o ímpeto para este assunto. Este filho devotado não poderia ter incorrido na ira de rufiões violentos. A única possibilidade só poderia ser seu encontro com o velho imperador demoníaco. A oportunidade de mudança de vida, para um pode ser um desastre para outro. Nesse ponto, o Anshong não pôde deixar de suspirar profundamente. Fim dos capítulos 147 e 148. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.